Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte na área com muito Brasileirão. Amanhã tem Flamengo e Corinthians ao vivo aqui na Globo às 4 horas da tarde. Daqui a pouco um papo exclusivo com o goleiro Rossi. Conta pra gente como o Flamengo vai para esse jogo. Olá, boa tarde a todos. Amanhã o Flamengo encara o Corinthians aqui em Itaquera e dependendo dos resultados da rodada, pode diminuir a diferença para o líder Fortaleza em 1 pontinho. Amanhã o técnico Tite vai ter alguns desfalques, né? Tanto o Michael como o Nico de la Cruz se lesionaram na partida do meio de semana, estão fora. O Michael um pouquinho mais grave, vai ficar ali até 2 meses afastado. Já o Nico de la Cruz vai perder entre 2 e 3 semanas, não vem para a partida. Mas Tite tem boas notícias. O meia atacante argentino Alcaraz já foi regularizado, está relacionado e pode fazer a estreia dele amanhã contra o Corinthians. Ele que foi a negociação mais cara do Flamengo na história. Já Alexandro já foi regularizado, mas não deve ser relacionado para a partida. E o equatoriano Gonzalo Plata só deve ter seu nome regularizado no BID a partir da semana que vem. A outra boa notícia é a volta do atacante Pedro, recuperado de uma lesão muscular. Deve começar o jogo aqui amanhã em Itaquera contra o Corinthians. Boa, Léo, obrigada. Já. Zé, boa tarde para você e parabéns para Carol. Que orgulho, né, gente? Você pode ver as Paralimpíadas no Sport TV 2. O Globo Esporte bateu um papo com o Rossi, goleiro do Flamengo. Vamos acompanhar. Um par de luvas, uma camisa amarela, uma identidade. Combinação que lembra conquistas e glórias das 2 gerações mais vitoriosas do Flamengo. O amarelo Raul Plasman. Tonho bateu pro gol. Raul, esplêndido goleiro do Flamengo. O amarelo Diego Alves. Pegou Diego Alves. Terceira defesa de Diego Alves. Cada um no seu tempo, no seu tom, com suas taças. Rossi também amarelou, no bom sentido, claro. A camisa está muito bonita, já tem aquela história, né, no Flamengo. Hoje eu quero fazer minha história. A verdade é que eu também cheguei aqui porque eu quero ganhar, né? Estamos num grande momento do time, das 3 competições e é muito importante para nós estar aí acima, brigando por tudo. Na Copa do Brasil, no Brasileiro e na Libertadores. O argentino segurou o jogo contra o Bolívar, deu tempo e fôlego ao time na altitude de La Paz. A maioria dos goleiros faz alguma, assim, tipo zero, em um momento para dar um respiro. Está dentro do regulamento, se não seria proibido. Tantos anos de carreira, de experiência, me dieron para poder saber em que momento fazer aquelas coisas, da passadinha na bola e tudo isso, mas é tudo para ajudar e servir. 29 anos, aparentemente tímido, mas tem voz de liderança. Flamengo vivíssimo nas 3 competições, se reforçando, tratando de quem está machucado. O que você espera dessa reta final de temporada, Rossi? Maturidade para afrontar da melhor maneira cada jogo, que cada jogo diferente. Os reforços chegaram na hora, eles têm que se adaptar ao time, à maneira de trabalho. Depois de ficar no banco contra o Bahia pela Copa do Brasil, volta ao gol amanhã contra o Corinthians. Eu acho que eles têm pressão, assim como a gente tem nossa pressão de continuar na búsqueda de ficar perto da liderança. A gente percebe que você se esforça muito para falar português. Você faz aula. Eu tive aula na escola de pequeno, chegamos aqui, minha esposa chegou aqui falando nada, entendendo nada, e hoje eu acho que fala mais que eu. O filho Balt, de 1 ano e 10 meses, já fala. Vive pedindo bola. Só que não vai ser goleiro. A única coisa aí, goleiro não, tudo menos goleiro. Minha esposa falou outro dia, sofrimos comigo, imagina com ele depois. Não, esquece. Melhor não. Bateu, espalma, Rossi! Na história centenária do Corinthians, ele é protagonista. Tite ganhou muito. 2 brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Resultados que tornaram natural o caminho até a seleção brasileira. E quando o ciclo se fechou, houve a tentativa de reaproximação. Ano passado, num momento difícil, o Corinthians recorreu ao técnico mais vitorioso da sua história. Mas Tite preferiu não voltar. Pouco tempo depois, foi contratado pelo Flamengo.
O acerto foi anunciado 2 dias depois de um Corinthians e Flamengo. Reencontro com os corintianos em Itaquera adiado, pois quase 11 meses mais tarde vai acontecer. Na entrevista mais recente, Tite preferiu não tocar no assunto. Sobre o domingo reencontro lá em Itaquera. Só Bahia e o jogo de olho, sim. Mas o outro lado tem o que dizer. Gente de boa memória? A gente tem um carinho grande aí, a gente agradece tudo que ele fez pelo clube, né? Os títulos que ele ganhou. Mas que também carrega um pouco de mágoa. Ele falou que não ia treinar ninguém, né? E depois ele fechou com o Flamengo. Fica um sentimento aí de traição mesmo. Na casa que já foi do Tite, o Flamengo tem ficado à vontade. Everton Ribeiro pro gol! Nos 10 últimos jogos, venceu 5, empatou 3 e perdeu 2. Só que existe um dado que preocupa: os problemas musculares. Foram 5 em 15 dias. Pedro, Gabigol, Arrascaeta e agora De La Cruz e Michael. Convocado para defender a seleção, Pedro tem chances de jogar no domingo? Alexandro e Carlos Alcaraz também têm esperança. Os 2 reforços já estão no Rio e aguardam regularização, o que vai acontecer ainda hoje. Fiz uma pré-temporada e tô bem fisicamente. Se o técnico quiser, tô pronto para jogar. Me sinto muito bem, listo para jogar. Me sinto bem, me sinto confiante. E agora é chegar a conversar com o professor para ver realmente qual vai ser essa linda data de estreia. Chance de estreias, de retornos. Jogando, atuando e melhorando o desempenho dos clubes. E o Flamengo foi vendo as coisas acontecerem e ele não se mexia na janela. E quando a corda apertou, o Flamengo correu atrás. Mas aí soube se mexer. As contratações todas elas são boas. Você sabe de que grupo é a música que eu cantei? Demorou, mas chegou pra valer. De quem é? Não, agora o professor sabe? Deonan sabe? Não. Grupo Sensação, pô. É? Seu tempo, pô. Não exatamente, mas de qualquer forma... Atenção! Tela aqui no nosso Futebol 360 com os últimos confrontos. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Atenção, professor Celso Zelt. Olha aí, últimos 6 confrontos, 1 vitória do Corinthians, 3 empates e 2 vitórias rubro-negras. É que não tá tão ruim. Qual que foi essa vitória do Corinthians, você lembra? Não lembro. Vitória do Corinthians? Deve ter sido ano passado, foi... Não lembro. No Brasileiro, né? No Brasileiro. Daqui a pouco nossa produção vai nos trazer. Muito jogo. Mas e domingo, professor? A gente agora... Lembro da final da Copa do Brasil de 22. Foi para os pênaltis no Maracanã. Foi o último grande duelo para mim. Exato. Mas em 22 teve duelo na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas ali não teve vitória de ninguém, houve 2 empates. Empates, né? Pelo critério antigo, o Corinthians até podia ter sido campeão porque fez um gol fora. Bem antigo. Nós falamos muito do Corinthians, do jogo de ontem com Juventude, reforços que chegaram, mas que temos que esperar para avaliar melhor. Mas o Donan trouxe que até agora não empolgaram. Falamos muito do Flamengo, com vários problemas. Eugênio trouxe aqui uma provável escalação do Tite, com tantos desfalques. Eugênio não escalaria Alcaraz. Não. E, em cima de tudo isso, Eugênio, professor Celso, Donan, você corintiano, você rubro-negro que nos acompanha, você vascaíno que não quer ver o Flamengo campeão brasileiro mais uma vez, você palmeirense, São Paulino, santista, que querem ver o Corinthians sendo rebaixado de novo, e você corintiano que quer permanecer na Série A e quer falar, não posso falar o que o corintiano iria falar para os outros se o Corinthians ficar, nessa hora da manhã não posso falar aqui no ar. Professor, o que esperar desse jogo de domingo? A gente perguntou aí se o Flamengo deixa de ser favorito. A resposta é não. Diminui o favoritismo. Diminui a diferença que hoje é abissal entre Corinthians e Flamengo. Nós demos um recorte mais recente, mas se você buscar esse recorte bem mais para trás, tem muito mais vitória do Flamengo. Continua favorito o Flamengo? Continua favorito. Até porque o Corinthians... Mesmo na Neoquímica Arena, então, com a força da torcida. Aí vai começar, aí é o abafa, é a mística. Vamos falar assim de futebol. Aniversário do Timão, domingo? Jogado. Aniversário, 1º de setembro. Olha só. 114 anos. Será que vão dar um presentaço para a torcida ou... Então, tá tudo em cima muito do pensamento mágico, né? Ah, superação,
E o abafa da força da torcida. fiel. A gente está falando muito Agora, disso. e na bola? Então, esse é o problema. A amostragem de ontem Meu Deus, hein? não deixa o corintiano muito confortável. Mas domingo é outro time que joga, não é? Eu acho que não vai faltar Carro empenho. titular. Acho que não vai faltar empenho. Empenho não tem faltado. Esse time tem outros problemas. A gente fez outras críticas aqui. A gente falou de posicionamento da defesa. A gente falou de não conseguir concatenar o jogo. A gente falou de falta de ações no ataque. Mas a gente não falou de falta de força de vontade, falta de atenção, que foi muito na linha do discurso ontem do Emiliano, né? Da guerra, não faltará empenho para que o Corinthians traga o resultado. Não tenho dúvida disso. Mas não está faltando vontade? Está faltando vontade pro Corinthians? Não está faltando vontade. Eu não me lembro disso. E pode ter até mais faltando vontade. Futebol. Exato, é isso. Concorda? A gente tem que falar em termos práticos. Em termos práticos, não dá para contar só com os desfalques do Flamengo. O Corinthians tem que apresentar algum tipo de jogo pelo menos próximo do que apresentou. A gente citou aqui 2 derrotas Fortaleza pesadas. E Galo. Contra Fortaleza e Galo. Acho que contra o Flamengo nem será a característica do Fortaleza, do jogo com o Fortaleza, porque está em casa. O jogo do Fortaleza é mais parecido com aquele jogo com o Bahia, que ganhou, aquela condição. É uma condição que o Corinthians não tem se mostrado confortável. Ter que propor o jogo na sua arena. É isso aí. Tem perdido até pouco, só perdeu do Botafogo no campeonato inteiro. Mas não ganha de ninguém, só empata. Empatou com o Juventude, empatou com o Bragantino, Galo, empatou com o Fortaleza, empatou com o São Paulo, empatou com os times mais fortes. O time que tem mais empate no campeonato, se eu não estou enganado, é o Corinthians. Muito tem provavelmente. 4 vitórias só, E essa 10 empates. Essa é uma rodada... Primeiro que faltam 14 rodadas, né? O Corinthians precisa de 7 vitórias para escapar. 7? 7 Não, vitórias. pode ser menos vitórias, mas com empates. Vamos fazer a média para conseguir escapar. Essa rodada, todos os adversários diretos do Corinthians jogam em casa também. Fluminense, São Paulo, Vitória, com Bragantino, Juventude, recebe o Internacional, Cuiabá tá abaixo, mas vai ter Cuiabá e Criciúma. Então, assim... E quase todos com jogos a menos, né? Sim, o Corinthians tem 24 jogos já. E com vitórias a mais. O aproveitamento é muito ruim do Corinthians. O Vitória, inclusive, que tem a mesma pontuação do Corinthians, ele tem 2 vitórias a mais que o Corinthians. Sim. O Corinthians tem muito empate. Tem que se cuidar, hein? Eu acho que a grande dificuldade é o que o professor falou, principalmente em casa. O Corinthians ele se vê na necessidade de propor o jogo, de ter uma imposição e um controle maior com o posse de bola. Esse time não funciona assim. E a melhor versão do time do Ramon Dias é uma versão de buscar o jogo de mais velocidade, um jogo um pouco mais direto. No Vasco já era assim na última temporada e no Corinthians é a mesma coisa. E analisando o que é o Flamengo do Tite, que em vários momentos se fecha, o cenário vai ser esse. Eu não imagino o Flamengo indo para a Neoquímica Arena com 70% de posse de bola, não. Pra gente fechar, Dona, esperando. E pra gente falar daqui a pouco do confronto espetacular, tem tudo para ser espetacular amanhã. Eu queria falar uma coisa Fortaleza também. e Botafogo. Então, exatamente, agora há pouco eu falei, deve ser um Corinthians diferente com outra escalação, você fez uma cara